Circle of Inevitability, capítulo 36. Encontrando-se novamente. Lumian chegou à conclusão de que, se seu palpite fosse verdadeiro, Cordu e os arredores eram os únicos lugares afetados pela reversão do tempo. Outros locais não foram afetados. Os pensamentos de Lumian dispararam, imaginando se deixar aquele lugar lhe permitiria voltar à sua vida normal. Ele se virou para Aurore e fingiu ser culpado. Bem, este telegrama é obra minha. Você? Aurore estava ao mesmo tempo zangada e divertida, mas, mais importante, perplexa. Ela se perguntou se seu irmão havia pregado uma peça nela. Isso era semelhante a ser bicado no olho por uma águia, apesar de ser uma caçadora experiente. Lumian explicou: sinceramente, o problema é o seguinte. Eu sempre não quis ir a Traer para dar uma olhada? Então, há 2 dias, enviei secretamente um telegrama para a Novel Semanal no escritório telegráfico. Escrevi em seu estilo para perguntar quando é o salão de autores mais próximo. Como esperado, eles enviaram calorosamente um convite. Aurore mostrou uma expressão de esclarecimento, como se o mistério tivesse sido finalmente resolvido. Então é assim que é. No segundo seguinte, ela pegou uma vara de madeira ao lado dela e cerrou os dentes. Então a criança cresceu. Lumian acrescentou rapidamente: Aurore, não, grande irmã, ouça minhas desculpas. Não, ouça minha explicação. Ele não entrou em pânico e até brincou deliberadamente. Tudo bem, vá em frente, disse Aurore enquanto segurava a vara de madeira. Sempre me certifiquei de que os outros aceitassem qualquer punição com minha melhor conduta. Como posso condenar alguém sem ouvir a declaração do suspeito? Mesmo que você morra, farei com que você morra sabendo o porquê. Lumian disse rapidamente: em Intis, Traer tem as melhores e maiores universidades. Vou fazer o vestibular em breve e quero visitá-las para decidir em quais 3 me inscrever. Aurore assentiu levemente, indicando para Lumian continuar. Lumian elogiou sinceramente a irmã. Acredito que, enquanto eu fizer esse pedido legítimo, você definitivamente me levará para Traer. No entanto, você terá que gastar seu dinheiro. Se a Novel Semanal enviar um convite, não só serão reembolsadas as passagens da locomotiva a vapor e as taxas de hospedagem no hotel, mas também diversas despesas de entretenimento em Traer. Eu sei que você não precisa do dinheiro, mas tudo o que você escreveu foi um trabalho meticuloso, palavra após palavra. Não vou deixar que uma maneira de economizar dinheiro seja desperdiçada. A expressão de Aurore suavizou. Pelo menos você se preocupa comigo. Mas já pensou que não quero frequentar um salão de autores? Odeio interagir com tantos estranhos. Lumian sorriu. Aurore, grande irmã, você pensou que a Novel Semanal a convidou tão calorosamente para não deixá-la frequentar o salão, mas para construir um bom relacionamento com você? Você é uma famosa autora de best-sellers. O salão não é importante, o que é importante é você. Você pode encontrar um motivo para rejeitar o salão se estiver disposta a aceitar o convite para visitar Traer. O pessoal da Novel Semanal ficará feliz por você ter aceitado a primeira parte do convite. Aurore avaliou Lumian. Você está ficando melhor em ler as pessoas. Ela exalou e disse: tudo bem, vou cuidar de alguns assuntos e arrumar nossa bagagem. Partiremos para Traer em 2 dias. Envie um telegrama para a Novel Semanal antes de partirmos e peça que nos busquem na estação de trem de Traer. Tudo bem. Lumian não conseguiu esconder sua alegria. Embora suspeitasse que era impossível para ele e Aurore simplesmente sair de Cordu e encontrar a fonte correspondente da reversão do tempo, ele tinha que tentar. Não poderia ficar preso em um só lugar. Tendo tais pensamentos, ele tentou convencer Aurore.
Lumian não planejou contar a Aurore sobre a reversão do tempo porque ela havia perdido suas memórias correspondentes. Lumian sabia que era improvável que ela acreditasse em tal especulação delirante, a menos que Lumian continuasse fazendo profecias que eventualmente fossem verificadas. No entanto, ainda fingiu que não estava ciente da reversão do tempo. Não planejava fazer profecias por enquanto para ver se conseguia descobrir alguma pista. Usando a leitura como desculpa, Lumian voltou ao segundo andar e entrou no escritório. Ele se sentou e casualmente abriu um livro para confirmar se estava do lado certo. Então mergulhou em seus próprios pensamentos, na esperança de entender melhor a situação atual através dos vários detalhes que descobriu ontem à noite e hoje. Enquanto seu olhar percorria o espaço vazio, Lumian viu o livre-bleu sobre a mesa. Seu coração acelerou e ele retraiu seus pensamentos. Estendeu a palma da mão e pegou o livre-bleu, folheando-o rapidamente. As páginas que faltavam algumas palavras e tinham buracos correspondentes apareceram diante de seus olhos. Aquela carta! Lumian murmurou silenciosamente. Ele combinou a resposta tardia da novela semanal com a carta de ajuda que Lea, Rian e os outros haviam recebido e teve um novo palpite. Talvez essa carta tenha sido realmente escrita por mim. Eu sou o responsável. A reversão do tempo pode ter acontecido mais de uma vez. De acordo com a definição da novela de Aurore, isso deveria ser chamado de loop temporal. Num loop anterior, descobri uma certa anormalidade através de certas ações exploratórias e decidi buscar ajuda do mundo exterior enviando uma carta anônima sem implicar Aurore. Quando as autoridades perceberam a gravidade do problema e enviaram Rian e os outros para lidar com ele, Cordu já havia iniciado um novo loop. Como Aurore agora, perdi todas as minhas memórias correspondentes e voltei ao meu estado inicial. Agora, isso levanta a questão: por que ainda faltam palavras neste livre-bleu? Logicamente falando, deveria ter retornado ao seu estado inicial, assim como a comida que comi no loop anterior. Existem duas possibilidades. Em primeiro lugar, se eu descobrir uma anormalidade e pedir ajuda antes que o tempo comece a girar, as memórias relevantes não deverão ser reiniciadas. Poderia haver outro motivo que me fez perder uma parte das minhas memórias? Isso está ficando cada vez mais complicado. Em segundo lugar, encontrei uma maneira de evitar que algo fosse afetado pelo loop temporal durante aquele loop específico. O que poderia ser? Se houver, por que não encontro um pedaço de papel e escrevo o que encontrei? Lumian sentiu como se tivesse dissipado uma camada de neblina e reconstruído a situação geral, apenas para cair em ainda mais confusão. Ele acreditava que já havia experimentado muitos loops temporais. Porém, nos loops anteriores, suas memórias e condição física seriam redefinidas assim que começasse do início, então nem percebeu isso. A razão pela qual ele conseguiu manter suas memórias e a característica de Beyonder do caçador desta vez foi que ele conheceu a mulher e obteve a carta varinha. Ele entrou nas ruínas dos sonhos e ativou a característica especial nele. Como a característica especial trazida pelos dois símbolos permitiu a Lumian trazer seu estado Beyonder no sonho para a realidade, foi completamente possível salvar sua condição física completa para o ponto inicial do loop. Portanto, mesmo após a reinicialização da condição do monstro espingarda, ele ainda não conseguiu recuperar a característica de Beyonder do caçador. Lumian recostou-se na cadeira e olhou para o teto enquanto exalava lentamente. Ele então riu de forma autodepreciativa. Acabei de me tornar um Beyonder, mas tenho que enfrentar coisas tão anormais. Eu nem tenho tempo para desenvolver. Não posso confirmar se o pedido de ajuda foi criado por mim. Pode ter sido Aurore, e Madame Poalis também é suspeita. Como Beyonders,
elas podem ter percebido algo errado durante um determinado loop e tentado se salvar. Com seu conhecimento de misticismo, é mais fácil para elas encontrarem uma maneira de preservar alguns vestígios do que eu. No entanto, um loop temporal é de fato a melhor estimativa para a situação atual. Enquanto ponderava, Lumian percebeu uma maneira de confirmar a origem da carta. A solução era simples. Ele entraria nas ruínas dos sonhos e abriria o mesmo livre Bleu em casa. Se o livre Bleu também tivesse palavras faltando, isso significava que Lumian havia criado ele mesmo a carta de ajuda. A casa no sonho especial foi formada por sua projeção subconsciente nas ruínas mistas. Tudo o que sabia subconscientemente apareceria lá. Caso contrário, provavelmente foi feito por Aurore ou Madame Poalis. O subconsciente de Lumian não saberia disso e não seria responsável por isso. Lumian não estava com pressa de recuperar o sono. Vendo que já era hora, saiu furtivamente de casa e foi direto para o antigo bar. No canto do antigo bar, avistou uma pessoa familiar. Foi a mulher que lhe deu a carta varinha e a fórmula da poção. Ela usava um vestido longo laranja preguiado com gola de babados e um chapéu de babados de cor clara. Lumian deu um suspiro de alívio, sentindo-se como uma pessoa que estava se afogando e finalmente pegou uma boia salva-vidas. Ele rapidamente se aproximou e percebeu que não havia itens de café da manhã na mesa em frente à mulher, mas 3 pilhas de cartas de tarô. Você precisa que eu escolha uma carta? Lumian sondou. Você já escolheu. A mulher embaralhou as 3 pilhas de cartas de tarô sem levantar os olhos. Lumian sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Como esperado, ela não foi afetada pelo loop temporal. Sem rodeios, Lumian sentou-se e perguntou diretamente: eu, assim como toda a vila de Cordu, caímos em um loop temporal? A mulher olhou para cima e respondeu com um sorriso: sim, você é um dos habitantes do círculo. Lumian repetiu o termo, habitantes do círculo, para si mesmo e perguntou confuso: a que isso se refere? Pessoas presas em um loop temporal? A mulher sorriu e disse: existem 2 explicações. A primeira são as pessoas que obtiveram um poder especial equivalente à sequência 4 depois de orar para uma determinada existência. Você pode obter força orando para uma existência oculta? Lumian ficou muito surpreso com a primeira explicação sobre os habitantes do círculo. Não era verdade que todos os 22 caminhos de Beyonder dependiam do consumo de poções para avançar? A mulher assentiu levemente e disse: em teoria, o Eterno Sol Ardente também pode conceder o dom de poderes Beyonder sem a necessidade de uma poção. No entanto, é um fardo para ele. Só pode ser usado como medida temporária. Quanto mais pessoas precisarem de uma bênção, maior será o fardo. Pode até afetar seu estado. Também há desvantagens para aqueles que são abençoados. Eles lentamente se aproximarão do eterno sol ardente, seja no corpo, na mente ou no espírito. Além disso, como é um presente de um ser superior, eles podem recuperá-lo a qualquer momento, a menos que você possua o poder único de certos caminhos e complete secretamente um certo nível de roubo enquanto ainda possui o dom. Ponto.